Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, uma rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Carreira e Suas Vozes Web. Hoje eu recebo aqui nesse espaço maravilhoso de histórias inspiradoras o neurocirurgião Dr. Renato Andrade Chaves. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato. Muito obrigado. Antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo e qualidade com design sofisticado. O Instagram dela é @taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e a Aqua Quantum, terapia com garrafa de elevação vibracional, e ainda você recebe de bônus um e-book meu, Comunique-se com Alma. O Instagram deles é @aquaquantumoficial. Então, agora sim, doutor Renato, que delícia receber você aqui, num momento em que a gente ouve falar muito de doenças neurológicas acometendo aí os empreendedores, os empresários, porque muitas vezes não sabem como que podem fazer até para poder diagnosticar essa doença anos antes dela aparecer, né? Essas doenças que nós vamos falar aqui. Então, se apresenta para o nosso público. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Renato Andrade Chaves, eu sou neurocirurgião, especialista em cérebro e coluna. Eu fiz formação na Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, fiz residência no Hospital de Base de São José do Rio Preto, fiz especialização em coluna. Eu atuo já há quase 20 anos, e aqui em São Paulo, na Zona Norte, em Santana, e tenho consultório na Paulista também. Esses são meus consultórios particulares, fora as clínicas às quais eu presto serviço. Esse é meu trabalho. Sou ligado a várias instituições, então opero, como vocês estão vendo, em vários hospitais. Hoje, por um acaso, vai ter uma cirurgia, então eu estou esperando para que ela aconteça, mas é o dia a dia do neurocirurgião. E te agradeço bastante, né, por ter conseguido fazer essa brechinha aí entre a cirurgia e os teus compromissos. Estou vendo que você está com roupa de cirurgião, né, de sala de cirurgia, e isso é muito bom para a gente poder mostrar para o nosso público como que é o dia a dia de um médico que trabalha com cirurgia também, né? Não é só a rotina do consultório, né? Você tem a rotina do hospital. O que te motivou a escolher a neurocirurgia como especialidade e como é que foi o início da sua trajetória profissional? Na verdade, eu só fiz medicina pela neurocirurgia. Eu sempre achei um conhecimento muito interessante. É uma área da medicina em que se tem muitas incertezas. Hoje se tem muitas certezas, mas um tanto quanto místico, né? Pensar no cérebro, pensar no que ele pode fazer, e é uma área da medicina muito interessante. O início da profissão, ele é muita labuta, então são vários plantões. O que acontece é que o médico recém-formado, ele é muito qualificado, mas ele não tem emprego. Então ele acaba se submetendo a plantões em espaço público, mas logo eu já fui absorvido pela parte particular e pelos convênios. Então, basicamente, hoje eu atuo em clínica, nas minhas clínicas, ou prestando serviço para outras, mas de forma particular e com convênios. Não atuo mais no SUS, faz uns 10 anos. O que muda toda a rotina, né? Porque diminui bastante a correria, né? Eu acredito que o SUS vem entre muita gente de emergência também, né? Na verdade, no plano particular e no convênio também, mas o escopo muda um pouco, né? Então, aqui eu tenho mais calma e mais possibilidade de dar um tratamento mais adequado. E no SUS, às vezes, os entraves burocráticos fazem com que você não consiga tratamento adequado. Então, é um ótimo sistema na teoria, mas que na prática, às vezes, não funciona tão adequadamente. E a gente precisa estar sempre de olho nisso, né? Você que estudou
fora da cidade de São Paulo, aliás, coladinho ali com a minha terra, que é Bauru, né, que eu sou do interior também, adoro aquela região, São José do Rio Preto, uma cidade maravilhosa. Eu entendo até que você tenha enfrentado alguns desafios no início da sua carreira, até consolidar a sua carreira médica, né? Quais foram os maiores desafios que você passou, doutor Renato? Na verdade, quando você sai, principalmente em medicina, quando você sai formado, você já tem uma bela especialização. E você acaba, durante o curso, trabalhando com algumas equipes e essas equipes te absorvem. Então, você acaba saindo da formação já quase que empregado, tá? A decisão, o maior entrave foi decidir se valeria a pena voltar para São Paulo ou valeria a pena ficar no interior. São Paulo te oferece uma medicina 20, 30 anos mais adiantada com relação ao interior. Hoje nós temos planos de saúde que acabam fazendo com que você regrida na medicina e não possa usar toda a tecnologia a qual nós dispomos, né, por uma questão fiduciária. Agora, em São Paulo, eu tenho uma tecnologia de hospital e de material muito maior para tratar qualquer paciente. Então, eu consigo levar uma medicina de mais boa qualidade. No fim das contas, fazendo uma apreciação par e passo, mesmo que aqui se ganhe mais do que no interior, se gasta mais. No final, qualquer lugar do Brasil que você tiver, basicamente o que te sobra vai ser a mesma coisa. Então você vai ir para a cidade grande ou pequena na dependência do que você quer para a sua vida. E aí eu acho que é o grande X da questão. Ir para uma cidade que você aguente, que você goste e que você se sinta bem. Como aqui eu já tinha toda a minha família, meu arcabouço, então, na verdade, a escolha foi ficar aqui justamente pelos familiares. Exatamente, né? A gente ouve falar que o São Paulo tem muito mais tecnologia que no interior, então não é mito que aqui realmente acontece isso, né? E como é que você enxerga a evolução, uma vez que São Paulo já é completamente diferente do resto do Brasil, né? Como é que você enxerga a evolução da neurocirurgia no Brasil para os próximos anos? Na verdade, é uma área que está em constante mudança, assim como a medicina como um todo. É que a cardiologia, né, a cirurgia cardíaca, a neurocirurgia e a oncologia são as 3 áreas que agregam mais tecnologia. Então, se muda muito pelo approach do cérebro. Então, se você for pensar que há 50 anos atrás eu abria a cabeça de alguém, abria o crânio com uma furadeira ou, ainda mais, com arco de pua, que é aquela furadeira manual, e passava uma serra de Gigli, que é um cordão de aço, para cortar o crânio, e hoje eu tenho o craniótomo, que eu consigo mapear intraoperatoriamente quais são as áreas do cérebro, o que faz cada espaço do córtex cerebral. Eu acho que já dá uma noção de como vem evoluindo a neurocirurgia. Hoje se tem muito a introdução de robôs. Então, hoje até parafuso pode ser passado por robô. Então, você coloca o parafuso no robô para passar, você simplesmente coloca o local e faz uma programação. Existem aparelhos de imagem intraoperatória, então, quando eu estou operando, eu consigo saber o que tem, que são os OARMs, ou as tomografias intraoperatórias, existem salas híbridas para isso. Mas, assim, em São Paulo tem 3 salas dessa. Numa população de mais de 20 milhões de pessoas. A tecnologia existe, mas ela não é acessível. Tá? Isso vai ser cada vez mais acessível, mas num futuro um tanto quanto distante. E essas cirurgias, elas se tornaram minimamente invasivas em função do próprio robô estar te ajudando na cirurgia, né? Não só do robô, mas quando eu falo minimamente invasiva na coluna, eu tenho um endoscópio. Então, não necessariamente é minimamente invasivo por robô, mas às vezes por endoscópio, tá? Por outras tecnologias que não só a robótica. Isso traz uma questão muito grande para a pessoa que faz a cirurgia com relação à autoestima, porque as cicatrizes são menores e a pessoa, ela fica menos tempo se convalescendo em casa, né?
Na verdade, pouco a gente liga para o tamanho da cicatriz, e sim para o quanto se mexe por dentro do tecido. Então, assim, a cicatriz é só o que o paciente enxerga, mas a cirurgia é muito mais do que o paciente enxerga, né? Então, eu tenho a cicatriz como um ponto muito pequeno. Vale a pena dizer que o que interessa na minimamente invasiva é que você mexe tão pouco em tecido e tem um sangramento tão baixo que diminui o risco de UTI e o retorno às suas atividades é muito mais precoce. Então, é breve. Antigamente, uma coluna, você fazia uma hérnia de disco, era um mês de convalescença. Hoje em dia, no dia seguinte, você pode voltar. Então, assim, é muito diferente. O sofrimento implicado é muito diferente. Não só para a pessoa que passa por isso, como pela família que precisa estar o tempo todo ali em torno da pessoa que fez a cirurgia para poder ajudá-la, né? Sim, sim. Quero falar um pouquinho sobre negócios da área médica, né? Porque eu, como mentora de carreira, negócio e empreendedorismo, estou à frente da minha agência de comunicação e marketing há mais de 20 anos, eu percebo que o setor médico e terapêutico ainda tem uma certa dificuldade de avançar com relação aos negócios, porque não foi treinado para isso na faculdade, né? Ficou-se muito na parte técnica e esqueceu que o médico ele vai estar à frente das suas clínicas, dos hospitais, à frente de pessoas. Então, como a medicina, muitas vezes, ela também exige essa visão de gestão, né? Como que você equilibra a prática clínica com esse teu lado administrativo e de negócios tão fácil como você vem compondo aí com a gente? Então, na verdade, eu não acho nada fácil, né? Por não achar fácil, existem pessoas que cuidam dessa parte para mim. O que você falou é verdade, na faculdade é tido como um sacerdócio, então até o simples fato de cobrar alguém para a gente já é difícil. Diferente de uma faculdade de direito em que você cobra até a mãe e o pai. Isso eu sei porque eu estou fazendo direito também. Mas Parabéns. Obrigado. Mas, basicamente, é tido como sacerdócio. Então, até hoje eu tenho dificuldade em cobrar consultas, cirurgias. Então, existe uma equipe que faz essa tratativa para mim. Eu cuido da parte técnica. Então, a parte técnica, a gestão do paciente, ok. E fechar negócio, cuidar da clínica. Eu já tive ciência desde cedo de que o médico não é feito para isso. Haja vista as Unimedes todas quebrando porque médico não pode ser gestor. Eu percebo que já melhorou muito o mercado, né, em função até de se ensinar hoje em dia a poder fazer gestão da sua clínica, né, e já são 15 anos que eu venho ensinando médicos e terapeutas a poderem olhar para o seu negócio como realmente é um negócio de fato, né. Quais são essas estratégias ou as dificuldades que você vê que são fundamentais, né? Você passou pela dificuldade, mas tem a resiliência, você aprendeu, são fundamentais para transformar um consultório, uma clínica, num negócio sustentável a longo prazo? Porque basicamente a gente não tem esse approach na faculdade, como você mesmo disse, né? Então, quando você se lança para o mercado, você não sabe pagar tributo, você não sabe pagar imposto, você não sabe o que tem que pagar, como tem que receber, o que faz para receber. Então, na verdade, é um mundo novo. E o complicado é que você aprende apanhando, né? Então, basicamente, hoje tem uma equipe que faz isso para mim, eles são mais qualificados do que eu, graças a Deus, para fazer isso. E, na verdade, eu só posso fazer isso porque meu tempo é mais especial atendendo e operando do que fazendo questão administrativa. Então, a questão de valor do tempo. Existem vários amigos aos quais são gerentes de clínica, tá? Mas o grande problema hoje é que, geralmente, a fonte pagadora não é o seu paciente, né? É uma terceira fonte pagadora que é o convênio. E aí nós entramos com outros problemas, ou de credenciamento, ou de glosa. Então, várias vezes existem glosas técnicas, que 30% de off pro convênio, porque eles decidem não te pagar 30%, ou te descredenciam. Então, existem essas peculiaridades no mundo
no mundo corporativo médico que eu acho que não existem em outros locais, né? É muito mais fácil numa empresa, numa mecânica, ele simplesmente fatura aquilo e realiza o lucro depois do faturado. A gente fatura, paga o imposto e depois ainda tem a ciência de que não vai receber tudo. Por isso que tem se focado cada vez mais em clientes, em pacientes que vêm ao consultório de forma particular, né? Porque você foca no menos, mas você traz mais para você, né? Então, menos atendimento, muitas vezes traz mais um cuidado melhor que você tem com o seu próprio paciente e faz com que você tenha uma remuneração melhor no final do mês, né? Então, isso é um cuidado que precisa realmente haver, e a gente tem percebido o quanto as notícias, elas estão transparentes na televisão, né? Ao mesmo tempo em que o médico precisa de toda a questão administrativa e que a faculdade precisa rever, sim, a grade curricular para introduzir mais matérias que possam fazer com que o médico se sinta mais preparado, quais são as leis que ele precisa adotar, ou procurar advogados que possam ajudar a abrir as suas clínicas e fazer com que o dia a dia se torne mais fácil. Ao mesmo tempo, a gente vê notícias na televisão de convênios que quebram por má gestão, né? Então, é o que você falou, o médico ele precisa aprender a olhar, e se não aprender, trazer pessoas que estejam mais qualificadas para que possam ajudá-lo, né? E a tecnologia, ela tem trazido muito essa questão, né? A tecnologia, ela tem entrado nos hospitais, ela tem entrado nos consultórios e tem entrado também na área de gestão, né? Como que a tecnologia e a inovação, elas estão impactando a gestão e a performance dos serviços na área da saúde? Na verdade, todo hospital, eles adotam sistemas que são voltados para a tecnologia, e até a clínica. Na clínica nós temos contratos também com o prontuário. Quando a gente fala de prontuário eletrônico, não é só o prontuário, porque ele sai com todo o recebimento, ele faz todo o faturável, ele faz todas as contas, tá? O software. Dentro do hospital, você tem os prontuários eletrônicos, que são os TASIs da vida, ou MVs, né? Na verdade, eu estou falando genericamente de qualquer tipo de sistema, mas esses são os maiores. E cada medicação administrada, você tem a prestação de conta da agulha que foi usada, do chumaço de algodão que foi usado, da homotolia. Então, basicamente, você tem a rastreabilidade do começo ao fim. Isso ajuda muito no cômputo da conta final, que várias coisas antigamente não se cobravam. Na residência mesmo, que eu lhe disse, em São José do Rio Preto, existia um armário que era cheio de insumo médico. Você precisava, você pegava a coisa do armário, mas acabava não prescrevendo aquilo. Então, misteriosamente, aquilo desaparecia. Não é que desaparecia, foi utilizado, mas não foi feito novo pedido. De vez em quando nós pegávamos mais, mas quem ia saber para que paciente foi usado, como foi usado, quanto que se gastou em cada procedimento. Aqui com a prescrição hospitalar, ou mesmo com a prescrição do consultório, você consegue saber quanto custa o seu minuto. Você consegue saber na cirurgia qual é o tempo que você gastou, quais foram os insumos que você gastou, quanto gastou. Então, ter não uma estimativa, mas um valor real, né? E isso é fundamental, né? Porque o gestor, ele precisa controlar o estoque, né? E ele precisa saber o que entra e que sai, né? É uma conta simples, né? De mais e menos, né? Mas precisa de alguém que faça isso, sim. Você comentou que você está fazendo direito, né? Sim. É para te ajudar no universo do empreendedorismo? Também. É uma das partes que mais me trazem gosto de fazer, não só no empreendedorismo, como na parte tributária e mesmo na parte civil. É um universo muito interessante de se aprender. Mas foi até pelos entraves da profissão médica, como eu falei para você, é muito complicado lidar com um terceiro, né, com um atravessador. Então, na verdade, é para saber o que esse atravessador faz, porque no final quem paga as contas é ele, né?
Então a gente tem que saber com quem está negociando, o que negociar e o que está certo ou errado. Eu sei que no Brasil nem sempre o que é justo é direito, né? E nem sempre o direito ele é feito na sua plenitude, ele é seguido. Mas o simples entendimento eu acho que toda a população tem que ter. Então, como você mesmo disse, a gente tem uma falha de não saber a Constituição, não saber as leis, e outra falha é não saber o empreendedorismo, não saber como fazer a administração. Então, isso são matérias que eu critico, eu acho que deveria ter sido ensinado até no ensino médio. Eu não sei para que eu vou saber de uma função objetora, mas eu sei porque eu preciso saber da lei, eu sei porque eu preciso saber de administração, que isso vai pesar o resto da minha vida. Exatamente, eu concordo plenamente com você. Eu sou formada em música, trabalhei durante muito tempo como musicista, professora e fiz uma migração de carreira para o marketing e comunicação, mas para isso eu fiz uma faculdade de relações internacionais com ênfase em diplomacia. E eu tinha 8 disciplinas do direito, desde o internacional público-privado até o direito constitucional. E nós precisamos entender o que é uma Constituição, quais são os nossos direitos e deveres. A partir do momento em que a gente cursa o direito, parece que a nossa visão se amplia, porque a gente tem a real noção do que a gente pode e o que a gente não pode. Além disso, eu hoje pego peças de contrato que recebo de advogados, que eu faço alterações, mando de volta e recebo elogios por entender do juridiquês, né? A gente não precisa falar juridiquês o tempo todo, mas a gente precisa entender do que a gente está fazendo. Isso tira a gente de muitos apertos na vida. Então, eu concordo com você que o direito e a Constituição deveriam ser conhecidos pela gente desde o ensino médio, sim. Desde quando a gente se torna adolescente, a gente tem mais consciência do que a gente está fazendo aqui nesse mundo, para que a gente possa entender melhor do nosso dia a dia, né? E tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa assinar um contrato, desde um curso de inglês até o aluguel até alugar uma clínica, a gente precisa de contrato. Então, isso deveria ser realmente obrigatório, né? E que lições que essa experiência como neurocirurgião, como gestor da sua própria clínica, elas podem ser aplicadas no mundo do empreendedorismo em geral? Na verdade, a gente faz uma gestão do que é mais grave, do que é menos grave. Eu acho que colocar prioridades, isso é um dos principais fatores. Eu não preciso resolver tudo hoje, mas eu tenho que pelo menos classificar o que eu preciso resolver hoje, o que eu preciso resolver amanhã. Eu acho que isso é muito importante na parte administrativa. Eu acho que, então, é a noção de urgência, tá? A noção de que nem tudo eu consigo sanar, mas tudo eu tenho que entender, porque entendendo eu posso buscar uma outra solução. Então, isso é uma coisa que, como médico, dá para aplicar no mundo empresarial, mas, basicamente, essas são as principais lições, tá? Eu não vejo muita transposição entre uma carreira e outra. Eu acho que a medicina está permeada da administração, né? Porque nós vivemos, todo mundo paga conta, né? Todo mundo paga boleto e DARF. Agora, eu não tenho como transpor a parte de urgência ou a parte de manutenção de cuidado com relação à administração. O mais importante seria, cuida das suas contas como você estivesse cuidando de você mesmo, né? Então, deixa ela saneada. Não fique com um buraco tão grande que você não possa saná-lo. Exatamente, né? A gente precisa ter a visão do próprio negócio, né? E tem um ditado do interior que fala muito, né? Que os olhos do dono engordam a porca, né? E é exatamente isso, né? Só quando a gente se apropria de tudo aquilo que a gente tem disponível para a gente dentro do nosso negócio é que a gente faz com que cresça. E eu, como curadora de conteúdo, estive à frente de congressos médicos durante quase 30 anos, em várias posições diferentes. Iniciei como organização de congresso e depois fui mudando as minhas posições dentro de um congresso médico.
e percebo o quanto o congresso é importante na área para que ele traga as tendências, as novidades e faça com que os médicos se encontrem, porque muitas vezes, se ele for um congresso brasileiro, o médico se encontra a cada 2 anos, se for internacional, muitas vezes ele chega até a 4 anos. Mas como é que você enxerga a importância do networking, das parcerias estratégicas que podem ser feitas nos congressos ou não, para o crescimento da carreira médica empreendedora? Na verdade, tem um ditado que é muito importante, diz que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Isso então, é maravilhoso. Você tem que se dar visibilidade, não só para o médico em si, mas, na verdade, o Congresso Médico é uma oportunidade de reciclagem, mas também de rever amigos, de saber como as coisas estão acontecendo em outros âmbitos. O bom de São Paulo é que aqui é o laboratório do Brasil, né? O que acontece aqui, daqui a um pouco vai ser replicado. Então, eu consigo saber em maior ou menor grau aonde está acontecendo as principais mudanças e o que está acontecendo regionalmente. É muito mais negocial do que você reciclar. O congresso, na verdade, são poucas novidades, porque você acaba tendo novidade por paper, né? Você vê pelas revistas. É muito mais rápido pela revista do que pelo congresso. O congresso ainda vai ser só no próximo que você vai ver. Exatamente. Então, as revistas chegam antes. E os cursos para reciclagem são bem melhores que congressos, mas o congresso é onde você sabe o que negocialmente está acontecendo no Brasil inteiro. É importante, né, ter essa visão de que muitas vezes os médicos não vão por falta de tempo, não se dedicam aos congressos, mas não são lembrados, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E agora eu quero entrar um pouquinho numa outra esfera. A gente falou muito já de empreendedorismo, de negócios, porque o Talk Show Carreira e Suas Vozes, ele tem o seu objetivo, né? Levar conhecimento para ajudar novos médicos, novos terapeutas, novos profissionais a modelarem as suas carreiras por meio de experiência de pessoas que já passaram por isso, né? Porque você passa a ser visto com inspiração, como motivação para aquelas pessoas que estão começando na mesma área que você, né? Isso é muito gostoso, né? Mas eu quero trazer um pouquinho a questão das doenças que acometem os empreendedores, os empresários, que muitas vezes negligenciam a sua saúde e só tomam conhecimento da doença quando ela já está num nível mais avançado, né? Você falou da evolução das cirurgias, né? E toda vez que a gente fala em tumor cerebral, as pessoas se assustam muito nisso, né? Quais são os avanços que aconteceram na cirurgia com tumor cerebral que permitem preservar as funções neurológicas e reduzir o nível de sequela? Um desses é a neuromonitorização, que você consegue em tempo real saber aonde estão as diferentes áreas do cérebro e assim preservar, tá? Então você consegue durante a cirurgia, sem fazer com que a cirurgia com o paciente acordado, com ele dormindo, você consegue saber se preserva a fala, se está preservando a motricidade. Eu consigo fazer isso. Tem outra, não é novidade, que já faz tempo, mas é como se fosse um GPS do cérebro, chama neuronavegação. Então você, por um probe, que é uma agulha, você coloca em determinados locais do cérebro e sabe aonde, na profundidade exata que está. Ele te mostra na ressonância aonde é que você está navegando, para não ir nem além, nem aquém do tumor cerebral e retirar só aquilo que realmente está impactado. Às vezes, os tumores cerebrais, eles são distintos do cérebro normal só pela coloração, ou então pela textura. Então é interessante esse tipo de equipamento para que você não retire cérebro saudável, porque você não mexe em cérebro saudável, tá? Então, esse tipo de equipamento faz você abrir o local onde está o tumor, com uma precisão muito grande. Então você faz craniotomias, né, que é a retirada do osso, menores,
Além disso, você tira somente o tumor e consegue saber se retirou ele na completude. Porque nem sempre no intraoperatório você consegue saber se retirou tudo ou não, você fica em dúvida, né? E essa dúvida é sanada por esse tipo de material. Junto com a neuromonitorização, faz com que a taxa de déficit seja muito pequena. Não quer dizer que não haja, mas quer dizer que a chance de ocorrer é muito menor do que se você não utilizasse. Então não justifica fazer alguma coisa sem o uso dessas tecnologias. E a pessoa que passa por uma cirurgia para retirada de um tumor cerebral, ela tem uma vida normal depois? Sim, é para ter. Mas depende do tumor, né? Então, sabendo que 25% dos tumores são malignos, que chama glioblastoma multiforme. Esse tumor você retira, é uma cirurgia paliativa para dar qualidade de vida, mas se sabe que por 6 meses a 1 ano, que é o tempo de sobrevida. É o pior tumor que existe, no meu entender, até do ser humano. Agora, existem tumores que, na maioria deles, quase 50% dos tumores são os meningiomas, que são tumores benignos. Então, a simples retirada do tumor faz com que ele seja curado. Ele é curativo. Então, você tira e não tem sequela alguma. Antigamente, quando você retirava parte do crânio, você retirava e ficava com uma falha estética na cabeça. Hoje nem a falha estética, mas você tem, que você fecha, coloca a placa, parafuso, fecha com cimento ósseo, que é polimetilmetacrelato, né? Então, a única coisa que vai ser sequelada, que você vai ter de mais visível, é a cicatriz. E mesmo assim, a cicatriz ela é encoberta pelo cabelo. Então, várias pessoas passam por você na rua e você nem sabe que operaram um tumor. Exatamente. E tem uma questão que acho que vai até um pouquinho mais profundo nisso, né? Muita gente não sabe que tem um tumor. Quais são os sintomas que despertam na pessoa e que, quando ela tem esse sintoma, ela precisa ter um alerta aí para buscar um médico? Na verdade, o principal é perda motora, é perda de força dos membros, né? Tanto o braço, superiores. perda, isso. Ou até uma instabilidade, uma tontura. Mas, na verdade, o que vai levar a maior parte dos pacientes a fazerem uma ressonância vai ser dor de cabeça, que é a minoria dos sinais, mas é onde mais a gente acha tumor. Mesmo sendo menos do que 5% da população que vai achar alguma coisa, é interessante que se faça. Então, na dúvida, com o exame de ressonância sendo tão acessível, não compensa não fazê-lo. E o diagnóstico sempre é a primeira coisa que se faz. E como para o diagnóstico eu preciso de uma imagem, para o neurocirurgião, ressonância é parte integrante do dia a dia dele. E essa dor de cabeça, como é que ela é? Porque quando a gente trabalha muito, né, o estresse ele também leva a ter uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça ela é mais localizada, ela é no fundo dos olhos, como é que ela é? Não tem diferenciação. A dor de cabeça que você está me falando é a patológica, né? Não existe uma diferenciação. Teoricamente ela é no crânio todo, mas já vi, se o tumor for no nervo óptico, vai ser atrás do olho, dependendo da localidade, é a dor de cabeça que você vai ter, mas geralmente a dor de cabeça não é pela compressão neurológica, é por hidrocefalia. Então, na verdade, é uma dor de cabeça que cursa com diminuição do nível de consciência. Então, cursa com a pessoa ficar mais lentificada, conseguir responder menos a comando, não responder tão bem a comando, tá? Então, essa é a dor de cabeça, basicamente, que é cursado com um tumor cerebral. Mas, basicamente, eu não tenho como te justificar que essa é ou não é pela internet. O interessante é, passa no médico, ver se existem sinais preditivos da doença. Se você acorda à noite pela dor de cabeça, é um sinal de alerta. Se você tem perda de força, é um sinal de alerta. Se você tem turvação visual, é um sinal de alerta. Na dúvida, procura um médico e faz uma ressonância. É o melhor conselho que eu dou. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não buscam o médico porque acham que estão estressadas, né, cansadas, e atribuem a doença ao cansaço, e na verdade não, né? A gente precisa estar sempre atento para que isso possa acontecer de uma maneira mais inicial, né? E hoje em dia é muito comum a gente falar que as pessoas trabalham em casa, né, no home office, e elas acabam sentando de qualquer jeito, né?
que também desperta dor. Como é que em pacientes que trazem aí a doença da hérnia de disco ou outras doenças, quais são as situações que o tratamento cirúrgico minimamente invasivo é a melhor opção para a pessoa fazer em relação à cirurgia tradicional? Basicamente, sempre que se puder fazer minimamente invasivo, ela vai ser feita por esse tempo de recuperação, tá? O interessante é pensar que a cirurgia só é feita na falha completa de todos os outros métodos de tratamento. Então, se tendo dor, vai se fazer a fisioterapia com acupuntura, tomar remédio. Não melhorou de 6 a 8 semanas, aí sim você está autorizado a pensar em algum tipo de procedimento. Ou então, se a dor for tão forte que mesmo em uso de medicação, não diminuir mais que 50%, tá? Aí entra até como causa... Existem livros que falam que a dor é causa de urgência e emergência, tá? Então, basicamente, entraria por isso. A decisão pela técnica cirúrgica é importante, porque tem mais de 10 técnicas cirúrgicas. E ser humano é um bicho preguiçoso. Se uma técnica desse conta de tudo, nós só aprenderíamos uma técnica, tá? Então, cada técnica tem uma indicação. Eu vou desde a técnica de colocar uma prótese num adulto jovem com hérnia, para manter a altura do disco, porque ele não tem nenhuma outra alteração e devolver completamente a qualidade de vida, a fazer minimamente invasivo com endoscopia, que aí é uma cirurgia rápida, sem tanto efeito colateral, mas ela traz um pouco mais de recidiva, então 20% das cirurgias podem ter que ser reoperadas, certo? Porque, teoricamente, você deixa um buraco para trás que ele não vai ser sanado, que é um buraco no disco, até as artrodeses, que é a colocação de parafuso e acesso anterior ou posterior, com colocação de queijo ou não, mas tudo isso depende do que o paciente faz, o que ele espera da cirurgia e qual é a idade que ele tem apresentado a doença. Para paciente jovem eu penso alguma coisa, idoso eu penso outra, se ele tem muita atividade física é se é gordinho é outra coisa, se é magro é outra, então é em comum acordo. Por isso que o acordo é tanto do médico quanto do paciente, não é impositivo, tá? Então, se discute as várias técnicas e apresenta para o paciente com relação ao risco, benefício e taxa de recidiva. Mas a cirurgia endoscópica hoje, vamos supor, uma cirurgia que demora meia hora para ser feita, tem alta no mesmo dia, você tira a hérnia, e a taxa de recidiva é 20%, quer dizer, em 80% das vezes, 80%, 90% das vezes, ela vai muito bem sem ter que fazer nada. Então é uma ótima situação para o paciente, né? Exatamente, e eu quero saber até se existe uma maneira da pessoa evitar a hérnia de disco, né? Porque hoje a gente passa 80% do nosso tempo sentado no escritório, então... além dos exercícios, né, que são de alongamento, existe alguma técnica para poder evitar a hérnia de disco? Basicamente é evitar o sobrepeso, evitar o tabagismo, que é uma das principais causas, porque acaba com o disco, acaba com o disco, e fazer o fortalecimento do core lombar. De tempo em tempo, se você se levanta, anda, o preconizado é a cada hora se andar 5 ou 10 minutos, né? Ficar de 5 a 10 minutos em pé, ninguém faz. Mas é algo interessante e manter a postura. Mantendo a postura, você distribui a carga de uma maneira efetiva e faz com que diminua a chance de ter hérnia de disco. Interessante você trazer isso, porque eu sou uma pessoa que, quando estou fazendo uma atividade, né, dentro do escritório, estou aprovando um material, eu fico tão profundo, eu vou tão profundo na concentração que muitas vezes eu esqueço de levantar. Mas eu coloco um alarme para mim a cada 1h30 para eu levantar, para eu beber água, tomar um cafezinho, tocar um piano se eu estou em casa, né, para poder me distrair e tomar posse de mim, né, porque senão a gente fica tão dentro daquilo que a gente está fazendo, né, que a gente se esquece e a postura acaba relaxando um pouquinho, né.
Existem outros problemas neurológicos que acometem as pessoas, e a gente tem ouvido falar muito de aneurisma cerebral, né? Como é que é feita a escolha entre as cirurgias e o tratamento que é feito para as pessoas que têm os aneurismas cerebrais? A escolha é feita de uma maneira muito simples. Se faz um exame, que é a arteriografia, e a arteriografia vai determinar qual é a geometria do aneurisma, tá? Existem aneurismas que têm a base, que é onde ele se implanta na artéria, largas, tá? Quando se implanta a base muito larga, você não tem como colocar o dispositivo que se chama coil, que é uma molinha. E aí o interessante é se fazer a clipagem, é abrir e clipar, porque se você coloca a mola, a chance dessa mola migrar para onde não deve é muito alta. Então, a primeira coisa que se toma consciência é a geometria do aneurisma. A segunda coisa que se toma consciência é a capacidade do paciente sofrer cirurgia. Que às vezes ele tem que fazer uma cirurgia, mas ele não consegue pelo risco cirúrgico. Então, se opta por uma cirurgia menos arriscada, que é a de colocação de coil. Caso não seja possível colocar esse coil, se coloca até um stent. Só que determinadas artérias, você não consegue navegar até a artéria. Então você tem que fazer muita curva para chegar na artéria, tá? Como a cerebral média. Então você tem que entender que o catéter ele é colocado na femoral, é aqui na virilha. E você sobe mais de 1 metro com o catéter. Então a ponta do catéter você vira de um lado para o outro para virar para a direita, para a esquerda, como uma corda. Quando ela está perto de você, você consegue levar ela para a direita ou à esquerda. Agora, como você vai levar a ponta da corda de 1 metro para a direita e para a esquerda? Torna-se praticamente inviável, né? Então, se tiver muita bifurcação, muita curva para ser feita com o catéter, por exemplo, na artéria cerebral média, a indicação é de abrir e fazer via aberta e não fazer via femoral, endoscópio. Então, facilidade técnica, condição clínica e geometria do aneurisma. Isso é o que faz com que seja feita via endoscópica, né, via arteriografia, ou feito via aberta. O aneurisma ele tem alguma coisa a ver com o estilo de vida que a pessoa leva? Tem, é uma tendência genética que você tem, mas também é uma falha no colágeno. Sabendo que é uma falha no colágeno, e o fumo ataca uma proteína que chama alfa-1 antitripsina ácida, que ela evita a degradação do colágeno. Quando você fuma, você degrada o colágeno de uma tal forma que você propicia a sua artéria, que já tem uma fragilidade, a piorar. Então, qualquer pressão vai deformar a artéria e vai piorar o aneurisma. O fumo é proscrito em qualquer tipo de paciente com aneurisma. O que acontece? Ele arrebenta a artéria e eu ouço muito falar, né, que as pessoas que... Ele deixa a artéria mais fraca, o tabagismo. E deixando a artéria mais fraca, o aumento da pressão, qualquer ele que seja, então você ficar com hipertensão, faz com que a artéria fica mais adelgaçada, ela fica mais alargada. E essa parede da artéria, que ela era grossa, quando você alarga, como uma pizza, você vai esticando a massa, mas ela sempre vai ficando mais fina. Por qualquer motivo, ela se rompe. Quando ela rompe, sai sangue da artéria para dentro do cérebro e você tem um AVC. Você tem um AVC hemorrágico. Então, na verdade, nós não chamamos de AVC, chamamos de HSA. Mas imagina que seria um AVC com todos os problemas do AVC e com uma artéria grande aberta. Então, geralmente, na ruptura de aneurisma, você tem praticamente 50% de óbito até a chegada no hospital. De quem chegou no hospital, 1/3 vai ficar praticamente sem sequela, vai conseguir ser tratado, vai ficar praticamente sem sequela, 1/3 vai ficar moderadamente sequelado e 1/3 vai ficar muito sequelado. Nossa, é engraçado você trazer isso, né, com essa proporção, né, porque toda vez que a gente ouve falar de aneurisma,
ou AVC, realmente a gente sabe que normalmente as pessoas elas têm sequela. É difícil, você fala, putz, é um milagre isso que aconteceu com a pessoa que ela teve, passou por tudo isso e não parece que sofreu isso, né? Mas o estilo de vida é extremamente importante, né? E não tem como a gente falar diferente, né? Porque a hipertensão, todas as pessoas que são hipertensas, a maioria delas fumam, né? E não tem como a gente falar para a pessoa parar, né? E é doença associada, hipertensão, colesterol. O que faz mal para o coração faz mal para o cérebro. Então, colesterol, hipertensão e o tabagismo são os 3 principais, junto com o sedentarismo. Existe algum tipo de exame que a pessoa possa fazer ou para prevenir ou para saber se ela é geneticamente compatível com a doença, para que ela possa iniciar um tratamento antes disso começar a acontecer? Existe teste genético, mas só é feito quando você se admite como familiar, alguém que tem um irmão ou alguém da mesma colateralidade, com múltiplos aneurismas, que tem mãe e avô, ou pai e avô. Então você tem que ter dois níveis para cima, 1 a 2 níveis para cima e um nível lateral, para provar que é genético. Geralmente, você tem uma predisposição. Falar que o aneurisma é familiar, que é o sinônimo, são só em pequenos casos, são múltiplos aneurismas. Tá? Para saber se tem a doença, é fazer uma angiorressonância arterial. Faz uma angiorressonância, uma angiotomografia, ou até arteriografia. Mas a arteriografia, como é cateterismo, não vale a pena fazer de uma vez saudável. Então, nós pegamos esse paciente para fazer arteriografia, isso no último caso. Primeiro, ele vai fazer os exames de triagem, que é a angiorressonância e angiotomografia. E descobrindo ou pensando que tem alguma coisa, a gente parte para o cateterismo, porque o cateterismo é diagnóstico terapêutico. Como eu digo, se puder tratar, já no diagnóstico você faz o tratamento. Que interessante isso, né? Então, as pessoas que suspeitam que tem esse tipo de doença, elas podem buscar um neurocirurgião e pedir esses exames. Pode, claro. O neurocirurgião não precisa nem pedir. O neurocirurgião ele vai fazer isso como de praxe. Na verdade, tem um sofisma na neurocirurgia que fala que aneurisma diagnosticado é aneurisma tratado. Então, eu tenho que dar o jeito. Hoje em dia, a gente sabe que aneurismas menores do que 3 milímetros, em localizações específicas, são muito raros de tratar. Mas eu escutei tanto na minha vida que aneurisma diagnosticado é aneurisma tratado que eu me sinto mal de não tratar mesmo esses aneurismas. Quem é apaixonado pela profissão sempre traz isso, né? Quer adiantar a situação do próprio paciente. É muito gostoso ouvir isso, né? E eu, como já tenho aí um histórico de 30 anos de relacionamento com médico, sou apaixonada pela profissão, né? Eu quero falar um pouquinho sobre uma outra questão que impede que as pessoas trabalhem também, que é a dor. Muita gente sente dor incontrolável e a gente que está próximo não consegue mensurar isso. Qual é o tamanho da dor de 1 a 10? É 100, mas aonde dói? Eu não sei, está generalizado, né? Então, existe tratamento para dor, para controle de dor ou para dor crônica, que muita gente acha que é intratável, e quais são esses desafios que você passa ou a pessoa passa em relação ao custo e o acesso do tratamento no Brasil? Então, existem tratamentos, passa pelo diagnóstico correto, que na verdade se trata de doença de base, mas muitas vezes a doença de base está tratada e você tem como sequela a dor. O que é doença de base? Doença de base é uma doença que gera dor. Então, vamos supor, é uma osteoartrose, é uma fibromialgia, é um AVC talâmico, um derrame aqui do tálamo, que dá uma síndrome de Dejerine-Bussy, que dá uma dor violenta, ou às vezes é uma hérnia que, mesmo que ela tenha sido tratada, demorou tanto para ser tratada que você ficou com dor crônica, porque o seu arcabouço neurológico ele já foi modificado de uma tal maneira que você entende como dor aquilo que é sensação, sensibilidade. Então, na verdade, isso faz com que você tenha uma dor crônica.
Algumas coisas são feitas para dor crônica, desde medicações. Quando elas falham, as medicações, você pode ter uma estimulação epidural, que é ser colocado como se fosse um eletrodo, é um geradorzinho que dá choque na medula, e ela transforma a dor em uma falta de uma anestesia, tá? É isso que ela faz. Então isso chama eletrodo epidural. A gente coloca geralmente é para dor crônica, mas de origem lombar ou cervical, que eu consigo modular na medula. Existe um outro tratamento que chama DRESS. Eu corto um funículo, eu corto uma parte da medula para que você pare de sentir dor. Isso é feito em pacientes com câncer terminal, tá? Porque ele tem o risco de levar a paraplegia, né? Que você está cortando uma parte específica da medula. E o mais utilizado, para quem faltou essas duas, quem teve essas duas abordagens e teve falha, ou quem não tem indicação para essa abordagem, é a colocação de bomba de morfina. Que a morfina é um opioide que alivia bastante a dor. Só que quando você toma ou endovenoso, né, pela veia, ou toma via oral, você acaba ficando viciado, porque não deixa de ser uma droga. O que se faz? Se coloca uma bomba que vai liberar a morfina em doses muito pequenas, mas dentro do cérebro. Então a gente coloca um catéter na medula que vai levar esse líquor para dentro do cérebro. Onde é colocado? É na medula? Na lombar. Mas é por dentro? É por dentro. É por dentro. Sabe quando você toma a hack, sai aquele líquido? É naquele mesmo local. Então é dentro do saco dural. Só que a medicação vai ficar banhando o cérebro numa quantidade muito pequena, mais adequada para você não ter dor e não ter um efeito colateral. Problemas de tudo isso, os custos, né? Os custos dos aparelhos são extremamente caros, o custo do centro cirúrgico é extremamente caro. O SUS dá condição, e mesmo em convênio, você tem a previsão legal da colocação desses aparelhos. Então, dá para se ter uma melhora da dor, né? Uma melhora, não se pode falar em acabar com dor, tá? Mas uma melhora muito importante da dor com a colocação desses dispositivos. E impede que a pessoa tenha aquele pico que ela fica com aquela carinha de que está ligado na tomada, né? Porque tem muita gente que toma morfina e fica assim, né? Sim, porque você diminui a quantidade, diminui o efeito colateral. Você usa 100 vezes menos do que na veia. É muito menos. Tanto que você recarrega a bomba ela é recarregável. Você recarrega a bomba a cada 4, 6 meses. E a pessoa precisa passar por uma nova cirurgia para poder fazer isso? A cirurgia é no centro cirúrgico, mas é uma punção. Então é como alguém que tem um portocate. Você tem um dispositivo que ele pode ser puncionado via agulha e aí você enche a bomba novamente. Olha que interessante isso, né? Eu estou adorando a nossa conversa, mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui e você traz as situações das doenças de uma maneira muito, com uma abordagem muito grande, né? Para que a pessoa possa olhar aí para várias situações que acontecem na vida dela e busquem um médico, porque é extremamente importante isso mesmo, né? Deixa uma dica para quem está começando na carreira de neurocirurgião agora e que essa dica de ouro pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Em pacisão, você vai acabar sendo escravo da sua própria ansiedade de crescer rápido demais, mas tudo tem seu tempo e quanto mais você operar, quanto mais seus pacientes forem bem, mais o boca a boca vai existir, mais pacientes você vai ter. Então, basicamente, eu já tentei de tudo, internet, tudo, mas o boca a boca, ainda assim, hoje, é a melhor das coisas, porque você tem um bom resultado. E seu bom resultado fala por você. Olha, isso é muito interessante, porque eu trabalho com indicação há muitos anos. Acho que a melhor referência que a gente pode ter
alguém que se tratou com a gente, no seu caso, não, alguém que fez as minhas mentorias, ou que fez os meus serviços, gostou e indicou, porque a pessoa já sabe o que ela vai encontrar, né? Diferente da internet, que ela chega muito crua, né, para a gente, com toda aquela ansiedade, e ela quer ver um resultado rápido, né? Gostei muito da nossa conversa de hoje, agradeço muito por você ter tido esse tempinho entre as cirurgias, né, para que você pudesse estar aqui conosco. Deixa os seus contatos para que as pessoas também possam te encontrar. Então, meu nome é Renato Andrade Chaves, entre nas redes sociais, tem Dr. Renato Andrade nas redes sociais, no Instagram. Meu consultório é Clínica Médica Sulavitá, eu estou localizado em Santana, esse é meu consultório principal, tá? Mas procurando meu telefone no Dr. Alia, com o Renato Andrade Chaves, você vai ter todos os locais. Isso é a coisa mais tranquila do mundo. Hoje em dia, na internet... número aqui, deixa o seu número, porque a gente põe aqui no GC. 94626-0002. 94626-0002. 0002, que bom, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a diagnosticar a doença com antecedência, ou poder fazer tratamento e poder levar mais saúde, né, para as pessoas que estão à frente dos seus negócios, né? Isso. Gostei muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, e para você que está nos assistindo, muito obrigada pelo seu tempo, e tenho certeza que a partir do momento em que você parar e cuidar mais do seu estilo de vida, você vai ter mais saúde, não só trazer mais saúde para você, como para a sua família também. Então, até o próximo episódio.